Porque um primeiro passo para o autoconhecimento é justamente nós não estarmos muito presunçosos de sabermos muitas coisas. Porque essa presunção, né, esse acúmulo de muitos saberes, muitas vezes de falsos saberes, faz com que nós não adentremos naquela sabedoria interior, naquelas verdades mais internas que advêm do nosso íntimo. Então, uma coisa é a erudição, né? Uma coisa é aquela sabedoria também mais pragmática. Outra coisa é aquele conhecimento adquirido quando você tem a prática de meditar sobre si mesmo, quando você tenta, né, entender esse mundo estranho que é o seu próprio eu. Então, Sócrates tinha uma prática muito interessante que ele chamava de maiêutica. O que era maiêutica? Era um parto de ideias, dar à luz a ideias. Ele conversava, dialogava, interagia com alguns atenienses no intuito, ora, de mostrar que eles se contradiziam no seu próprio discurso, ora para mostrar que um indivíduo aparentemente simplório seria capaz de adquirir determinadas verdades. Esse ponto é interessante, porque o método de Sócrates mudava de acordo com o tipo de pessoa com o qual ele interagia. Por exemplo, se ele interagia com um sofista muito presunçoso, que se achava muito sabedor, ele logo fazia aquele sofista se contradizer no seu discurso e perceber que ele, na verdade, não conseguia sustentar com coerência aquilo sobre o que ele falava. Já quando ele estava conversando com uma pessoa mais simples, por exemplo, com um escravo que se julgava ignorante, ele fazia um trabalho no sentido de fazer com que aquele indivíduo percebesse que havia uma sabedoria que ele poderia trazer à tona, né? Então ele tinha muito essa pedagogia, né? E todo esse processo de desconstrução discursiva, né, de desconstrução de determinados saberes, faz com que a atenção do indivíduo se volte para si mesmo. Mas por que eu estou falando tanto de Sócrates, né? Porque Sócrates é considerado por Kardec, ele fala isso ali na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, como um precursor da ideia cristã e do Espiritismo. E, de fato, isso é inegável. Quando nós lemos os diálogos de Platão e nós tomamos conhecimento de coisas que Sócrates havia dito, há uma convergência enorme em relação à doutrina espírita. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ressalta algumas passagens importantes, como, por exemplo, diz Sócrates, os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Ou seja, existe aí uma ideia do filósofo como alguém que se prepara bem para a morte. Filosofar é aprender a morrer. Só que aprender a morrer é aprender a viver bem. Mas é aprender a viver bem segundo um olhar da eternidade, segundo um cuidado com a alma imortal. E essa é a mensagem mais importante de Sócrates. Sócrates tinha uma missão. A missão dele era falar da alma imortal. Então, ele não tinha nenhum pudor, nenhum temor em exortar os atenienses a se preocuparem com aquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa é a alma imortal. Então, muitas das exortações de Sócrates iam nesse sentido. Me admira você, ateniense, estar preocupado em acumular riquezas, ou está preocupado com o poder político, ou está preocupado simplesmente com esse corpo, quando na verdade você está descuidando daquilo que é mais fundamental. Porque nós temos uma alma imortal e essa é a parte mais importante, é a parte mais elevada, é aquilo que nos define. Então é preciso ter esse cuidado. Então, o conhece-te a ti mesmo levava também a um cuidado de si mesmo. Então, você se conhecer também é você saber que você não é apenas um corpo, que você não é apenas o cargo que você ocupa, você não é simplesmente um estadista, ou um sofista, ou um grande atleta. Na verdade, você é um espírito. E é isso que Sócrates vem dizer e dá testemunho. Porque a verdade filosófica, quando ela não se apresenta também como um testemunho, ela não tem muita força. Então, Sócrates não apenas disse, como ele testemunhou. Porque ele foi condenado à morte justamente por pregar essas verdades. E a verdade que ele pregava é a mesma verdade que nós estamos agora pregando, difundindo o espiritismo. É a ideia de que nós somos espíritos imortais. Uma outra coisa também que Sócrates falava e que está em uma das passagens citadas por Kardec é a diferença entre ser e parecer. Porque ele vai dizer assim, devemos cuidar não de parecer, mas de ser um homem de bem. E isso é fundamental, porque a gente sabe que as aparências, elas só enganam por pouco tempo. Você pode enganar os outros e enganar a si mesmo durante toda a sua existência, mas quando você passar para outra morada, né, quando você for para essa outra realidade da qual Sócrates já falava, então tudo vai ficar às claras, as máscaras vão cair. Então, é disso que
que Sócrates falava. Então, ele foi realmente o precursor, né, dessas doutrinas no sentido do Ocidente. Quando nós olhamos para a cultura ocidental, para o pensamento ocidental, essa linha de desenvolvimento, né, ela é muito próxima.